Olha aí, Garth Ennis é um grande escritor de quadrinhos que eu gosto pra caramba e eu decidi fazer um Omelete TV aqui com o Fernando Caruso pra gente debater as melhores histórias do Garth Ennis. Então vem com a gente. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu comentário, qual quadrinho aí do Garth Ennis você mais gosta. E lógico, né, também conhecer o trabalho do Fernando Caruso, que vai estar aqui na descrição pra você. Tem um podcast maravilhoso dele que você precisa conhecer. Olha aí, vamos lá então, né, Caruso? Bora. O Garth Ennis, mano, é um roteirista que eu gosto muito. Ele Também. começou a escrever ali no final da década de 80, né? E, mano, eu acho que ele ficou mais famoso ainda depois que ele entrou ali pra DC, né, pra escrever alguns títulos. Sim. Quando foi que você conheceu o Garth Ennis? Eu conheci o Garth Ennis no Preacher. E aí depois, logo depois, no Justiceiro. Eu não lembro o que eu li primeiro, se foi Preacher ou se foi Justiceiro, mas eu tenho quase certeza que foi Preacher. Qual foi a sua primeira experiência com o Garth Ennis, Load? Cara, a minha primeira experiência com o Garth Ennis foi com Hellblazer, porque eu fui ler aquele arco, Hábitos Perigosos, que ele tem, que foi o que influenciou o filme, que eu acho que é de 2005, não lembro agora, do Keanu Reeves. E aí um amigo meu falou, mano, esse filme aí, ele é baseado num quadrinho e não sei o que, você precisa ler. E aí quando eu fui ler, era dele o roteiro. E aí eu fiquei, caraca, olha só que bagulho da hora. E o quadrinho, eu acho maravilhoso, assim, o arco que ele fez do Constantine, que é todo aquele arco, né, do pacto com o demônio e tal, que o Constantine faz, mano. E foi ali que eu conheci o Garth Ennis, sabe? Que eu fiquei, tipo, bobo, assim, da vida. Bem lembrado. Eu também li o Garth Ennis no Hellblazer, mas eu acho que quando eu li, eu ainda não tinha me ligado que ele era o Garth Ennis, entendeu? Eu li as histórias ali, fiquei impactado com... Apesar dele estar tratando de magia, umas coisas malucas, assim, com um realismo que tinha envolvente nas histórias, mas aí eu ainda, nessa época, não ligava o nome à pessoa. A gente fazia isso bastante, né? Quando a gente lia gibi, a gente lia sem saber quem era que escrevia, quem era que desenhava e tal. E aí eu fui ficar mais ligado no Preacher, que foi uma leitura que me impactou muito. Maravilhoso. Porque, cara, você vai do início ao fim com uma história com um cara com total controle, nunca passou pra mão de outros roteiristas, ele fez a história que ele quis, e até hoje eu tenho vontade de reler tudo mais de uma vez, né? Eu gosto muito do Preacher. E depois com o Justiceiro, Bem-vindo de Volta, Frank. Sim, que ele ignora o arco do Justiceiro Anjo, né? Totalmente. Total. É muito bom, mano. E que ali foi também, de uma certa forma, uma volta da Marvel, naqueles títulos meio Marvel Knights. Sim. O Joe Quesada também tava pegando o Demolidor lá naquele título e tal, e acho que isso... Tiveram vários gibis muito bons saindo nessa época aí, e esse Justiceiro também marcou bastante. Mas aí eu tenho uma relação meio esquisita com o Garth Ennis, porque depois eu comecei a achar ele muito apelativo. Quando ele começou a escrever o Justiceiro Max, que aí tem muita história pesada, muita coisa... É o Justiceiro que tem aquele arco Born, se eu não me engano, que durou... Acho que durou 80 e poucas edições, acho que umas 81. Isso. Tem o Barracuda, tem essas coisas todas ali. Cara, eu até reli há pouco tempo o Barracuda, e aquilo começou a me fazer meio mal, sabe? De ser tudo muito... história de abuso sexual e drogas e não sei o quê. E é claro que, assim, tá tudo descrito logo de cara que é pra leitores maduros, né? Como eles colocam sempre na capa e tal. Mas aquilo começou... Eu ficava muito impactado com as histórias e ficava meio tipo... Cara, às vezes eu comecei a ficar receoso de pegar um quadrinho do Garth Ennis, porque eu ficava com medo de ficar me sentindo mal o resto da semana. Nossa, cara, então nem lê Crosset. Pois é, então, Crosset eu não li. O The Boys eu não li, porque também falaram que ele apelava muito pra esse humor sarcástico, essas coisas sombrias de novo, de abuso e de drogas e tal. Eu acho que tem, Caruso, mas não é tão pesado assim, sabe? Eu acho que The Boys tem esse humor sarcástico, a escatologia e tudo, mas não é sempre, é em alguns momentos ali que ele coloca só. Beleza, você é a primeira pessoa que me deixou um passo mais próximo de dar uma chance de ler The Boys. Eu vou assistir, que eu não assisti porque eu não tinha lido, mas vou assistir primeiro e aí eu vou ler. Mas aí eu descobri um outro Garth Ennis que me surpreendeu bastante. Tem umas publicações que saíram dele pela Mitos, que mostrou um outro lado dele que eu não esperava. Umas coisas relacionadas mais a coisa de guerra, que eu achei que fosse muito pesado, então eu li
dele, Campos de Batalha, li também O Sombra, que ele escreveu, e Zona Vermelha, que são quadrinhos que apontam para lados diferentes, mas que mostram um Garth Ennis querendo ser mais adulto, sem Sim. aquela coisa do palavrão pelo palavrão, da escatologia pela escatologia. Cara, esse Zona Vermelha eu achei bem interessante. É bem legal. Quadrinho. Você leu também esse? Eu já li, e tem um dele também, que é aquele que é um soldado com atadura. Já viu esse? Que eu acho Soldado, que é o Desconhecido. Esse Isso. eu não li ainda, tá no meu radar, já botei na minha listinha aí de atrás, quando a gente puder, assim, embrenhar em sebo. Eu vou querer ir atrás do Soldado Desconhecido. Você leu esse Soldado Desconhecido também? Sim, é bem legal. Eu gosto do Garth Ennis quando ele pega essa temática da guerra, porque realmente ele sabe escrever e trabalha legal os personagens. O Frank Castle dele, ele trabalhou muito bem isso, né? Jogando ele lá no Vietnã, trabalhando nos traumas e tudo mais. E aí tem um outro, esse Campo de Batalha também. Cara, eu peguei numa promoção, paguei R$ 9,90, fiquei feliz da vida. Quando você pega um quadrinho R$ 9,90, primeiro que assim, você pega um quadrinho na promoção R$ 9,90, eu peguei porque tava R$ 9,90, mas achando que ia ser... falei, vai ser cagado isso. R$ 9,90? Não tem como ser bom. E, cara, eu fui lendo e me surpreendendo, e o quadrinho é bom pra caramba. Então ficou melhor ainda por eu ter pagado só R$ 9,90. São duas histórias não relacionadas, de guerra. Uma contando uma história de uma aviadora na Segunda Guerra Mundial, e outra de uma sobrevivente também de um conflito e tal, que vira enfermeira e começa a sistematicamente assassinar os nazistas e os inimigos, acho que são japoneses naquela guerra ali, Pearl Harbor e tal, que chegam pra ela cuidar. Ela começa a assassinar esses caras, e aí fala muito disso de trauma, de guerra, de como é que a pessoa fica e tal. E, cara, uma leitura assim mais do pescoço pra cima, sabe? Mais cabeçuda, devagar, aprofundando nos personagens. Cara, gostei pra caramba disso. O próprio Sombra, que é um super-herói, né? Não deixa de ser. Ele também faz uma abordagem mais literária, assim, falando de guerra e tal. Então, esse Garth Ennis me surpreendeu muito, porque ele escreve paralelamente ao Garth Ennis que escreve The Boys, que ainda tá escrevendo. Ainda tá escrevendo essas coisas, então ele tá mostrando que ele é um autor multifacetado. Sim, e ele mesmo chegou a dar uma entrevista elogiando muito a Karen Berg, né, que é a criadora ali do departamento da Vertigo, que a Vertigo ajudou muito a ele ver como ele poderia escrever histórias sem precisar necessariamente ser sobre super-heróis. São vários autores que, como você bem falou, que são conhecidos por trabalhar com super-heróis, mas que de vez em quando eles mostram um outro lado que você consegue escrever outras coisas. E muitas pessoas não gostam do Garth Ennis por causa dessa pegada dele mais escatológica, né? A violência. Mas ele tem uns quadrinhos que é mais comédia com essa pegada que eu gosto pra caramba, que nem a Pro. Não sei se você já viu a Pro dele. Que a Pro é dele? É dele a Pro. Olha, cara, eu li. Ficou na minha cabeça mais acho que o Jimmy Palmiotti, que eu acho que é quem desenha. Acho que é o cara que desenha. Aí eu fiquei com ela na cabeça. Sim, total, é leve, mas escatológico, como você falou. É a história de uma prostituta que um alienígena, né, faz uma aposta com um robozinho lá na nave dele, que qualquer um poderia ser super-herói, e eles resolvem dar um poder pra uma prostituta, e aí você vai acompanhando essas aventuras dela e tudo mais. Eu acho bem legal essa história, porque ela é cômica, e ao mesmo tempo tem um pouco de violência, tem algumas críticas ali também que ele coloca. Ele é um cara interessante, assim, de você avaliar a forma que ele escreve e saber também absorver a obra dele. Porque Crosset é uma obra que Alan Moore já escreveu, já teve outros roteiristas. Mas eu particularmente acho muito pesado, não é o meu tipo de narrativa, sabe? Não é uma parada que eu gosto mesmo, então eu deixo lá de lado. Isso é interessante mesmo, você saber quais são as linhas narrativas, né? Pra você saber o que te interessa e saber que um autor é capaz de dialogar com mais de uma linha narrativa. Sim. Pro é uma excelente lembrança também de quadrinho que você, muito provavelmente, você que tá assistindo isso aí, pode encontrar numa promoçãozinha, num sebo, em algum lugar e tal, e vai se divertir aí. Saiu aqui pela Devir. Isso. Em capa cartão. Isso. É bem legal. Fininho, colorido e tal. E tem a outra também, né? O Apenas um Peregrino é dele. Não sei se já chegou a ver essa história também, que é com bem legal. Zesqueira, desenhando Isso, ele gosta pra caramba desse cara e do outro, né? Que virou parceiro dele depois. Puta, esqueci o nome dele, que desenhou o Preacher. Isso, Steve Dillon. Finado, né?
Finado Steve Dillon. E o Carlos Esquerdo tem um traço que lembra um pouco o Steve Dillon, e ele, se eu não me engano, fez uma história do Santos dos Assassinos com Sim, o Garth muito Ennis, boa. dentro do run todo lá do Preacher, e eu Sim. acho que ali começa esse namoro dos dois aí, né? Sim, ele é um cara que ele gosta muito de trabalhar com editoras pequenas, né? Ele saiu da Marvel, ele fez muita coisa na Marvel, né? O Estrada para a Danação do Motoqueiro Fantasma, os arcos do Justiceiro, ele quase levou nas costas o Marvel Knights. Deadpool Sim. massacra o universo Marvel desses aí, Ele fez muita coisa antiga, interessante. né? Ele fez muita coisa interessante, e na DC também, que ele começou The Boys na DC, e depois ele foi pra Dynamite, porque a DC falou, peraí, você tá zoando muito aqui já, não dá pra gente manter isso. E ele gosta dessa liberdade criativa que as editoras pequenas dão, né? Mesmo pagando menos, como ele mesmo fala, mas dá uma liberdade criativa muito grande pro autor. Cara, e ele ter esse domínio criativo aí provavelmente dá também uma alavanca grande para ele na hora de ter controle e participação dos lucros de quando uma série é vendida para outro veículo, né? Eu chutaria que ele deve ter tido mais retorno com The Boys adaptado do que com Preacher, que aí já vem de um licenciamento da DC Warner e tal, né? Sim. E outra, o próprio The Boys fez um sucesso bem maior do que o Preacher, né? A gente vê minha mãe assiste The Boys, cara. Olha aí, ó, tá vendo? Olha o público, tipo, o Preacher, ele ficou meio que focado muito, parece, na galera dos quadrinhos mesmo, que já conhecia a obra, enquanto The Boys, que é uma obra baseada em quadrinhos e de super-heróis, explodiu furou essa bolha, né? Exatamente. Total. E tem ainda essas histórias de que tem uns apoiadores de Trump que não perceberam que o cara é vilão e eles fazem esses cosplays aí Aí, ó, tá vendo, ó? Olha como que é as coisas, mano. E eu acho legal isso no Garth Ennis, porque ele é um cara que ele já deixou bem claro nas entrevistas que ele não gosta de super-herói. Então sempre que ele vai escrever um super-herói, ele pega pra esse lado mais da zoeira, assim. E tanto é que ele tem um personagem também que a gente não pode esquecer de falar aqui, que é o Hitman, que é o personagem que vive ali no mesmo universo do Batman, da DC. Não tô falando do Carequinha, não é o Hitman Carequinha. Ele tem um visual mais parecido com o Exterminador do Futuro, vamos dizer, né, do Arnold Schwarzenegger. Isso eu nunca li, cara. Eu sou louco pra ler isso aí. É muito bom, cara. Tem uma história que ele encontra com o Superman, é muito boa, cara. É muito boa. Ele vomitando na bota do Batman. Isso é um troço que, cara, a Panini tava devendo lançar isso aí numa série de cadernos, completar isso, porque ele foi publicado aqui bem, trocando de editora, foi... Exatamente. Formatinho, aqueles fascículos e tal. Esse merecia ser completo aqui. E, se eu não me engano, foi aí que ele alcançou um certo estrelato fazendo o Hitman, né? Sim. O Garth Ennis. Eu acho que depois disso que ele escreveu o Preacher, não tô lembrado exatamente a ordem agora. Eu acho que sim, acho que você tem razão. Mas você sabia que com 20... Olha isso, é uma curiosidade que eu acho muito foda do Garth Ennis. Ele escreveu Hábitos Perigosos do Constantine lá na Vertigo quando ele tinha 23 anos de idade, cara. Caraca, bicho. Nossa, 23. Parece que você lê aquilo, parece que é um cara de 60 anos escrevendo. Sim. Doideira. É muito doido isso, cara, como que o cara vai se destacando. E tem vários roteiristas, né, que com o tempo vai se destacando cada vez mais. A gente pode pegar um exemplo aqui, o Tom King, que começou em 2015 e hoje em dia já tá aí ganhando Eisner, já tá com adaptações indo pra série, que nem WandaVision, pra mim é claramente uma adaptação do quadrinho dele, sabe, entre outras coisas. Então tem roteirista que é bom você ficar de olho, né, pra pegar esse destaque. E conhecer a fonte, né, porque eu acho que hoje em dia muita gente fala de The Boys, mas na hora de catar pra ler... E, cara, The Boys devia estar fazendo um bom trabalho com essas publicações aí, porque tá lançando tudo direitinho, bonitinho, no mesmo formato, todos os volumes, com uma periodicidade bacana. Exatamente. E tal. E, cara, tá aí, é só catar. Exatamente, eu tenho toda a minha coleção de The Boys ali, tá bonitinho, faltando só o último volume, que a Devir ainda não publicou, então vai atrás pra você comprar também. Caruso, acho que é isso, né? Pra finalizar, qual quadrinho você falaria pra galera ler do Garth Ennis? Tipo, mano, começa a conhecer esse autor por essa obra aqui, ó. Qual que você indicaria? Cara, Preacher, bicho. Preacher eu acho que é um negócio, inclusive, que pega até quem não é leitor habitual de quadrinhos. Porque a história do Preacher tem uma coisa que acho que mexe com o imaginário de todo mundo. Que, enfim, primeiro que é a história de um anjo que transa com um demônio e aí faz uma nova gênese, sai uma entidade que bate na cabeça desse pastor. E aí ele tem um poder que tudo que ele fala, as pessoas obedecem. Né? Essa é a trama simples. Só que aí o que ele faz com esse poder? Ele decide
que ele vai obrigar Deus a explicar pra ele por que as coisas são tão bizarras no planeta Terra. E essa é a jornada dele. E, cara, e tudo que ele se propõe a fazer nesse quadrinho, ele cumpre. E eu acho que essas são inquietações que todo mundo tem, né? As inquietações que são abordadas nesse quadrinho, acho que atendem até quem não é leitor típico de super-herói e tal. E você tem uma jornada de início, meio e fim, que às vezes você não encontra isso em quadrinhos de linha, né, que fica sendo publicado infinitamente. Então, Preacher, eu acho que é uma boa porta de entrada para todo mundo. Olha isso aí, eu concordo, assino embaixo, é uma obra que eu gosto pra caramba também. Então, Caruso, muito obrigado por ter vindo aqui falar de Garfienes comigo. A gente vai fazer mais coisas juntos ainda. Aguardem aí, ó. Acessem na descrição todas as redes sociais do Caruso, vai estar aí bonitinho pra vocês, o podcast dele. Sai todo dia, não é todo dia, né, pro Caruso? Sai semanalmente, não é? Eu tenho 3 podcasts. Tem o Caraca, Podcastinadores, Fábrica, o Podcastinadores que você já participou, que é quinzenal. É um podcast de filmes e séries de TV. Aí tem o Geek Mix Podcast, que é um programa de rádio que depois ele é transformado em podcast com conteúdo extra, que sai toda terça-feira. E eu também tenho agora no G-Show, tô tentando aí botar o universo nerd dentro da Globo, no G-Show com um alerta spoiler, eu e o Jair falando de séries de TV. Então toda semana vai ter pelo menos aí 2 podcasts e meio do Caruso pra você ouvir. E tem também meus vídeos na Caverna do Caruso, no YouTube. Toda terça-feira tem vídeo dos 3 elementos lá, falando besteira do universo nerd e outras coisas. Aí, ó. Então, galera, acessa a descrição. E eu acho legal que eu vou deixar aqui no final do vídeo um aviso pra você. Essa collab aqui já reforça a teoria que a Globo comprou o Omelete. É isso. Caruso tá aí, ó, da Globo, tá levando o G-Show. Fica aí com essa teoria que vocês gostam. Tem a galera achando que a gente vai comprar o MDM. Será? Vamos saber no futuro. Mas é nóis, Caruso. Valeu, galera. Não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Até a próxima. Valeu, Load!